Hoje o tema é sobre o porquê que seus anúncios saturam tão rápido, caso você já esteja sentindo isso, né, uma saturação natural de quando você sobe um anúncio, ele começa a vender e depois ele para de vender, e como que a gente faz para recuperar esse ROI, como conseguir fazer com que esses anúncios durem mais, como fazer com esses anúncios aí, de modo geral, permaneçam com o ROI das suas campanhas por mais tempo, você consiga vender por mais tempo, consiga controlar um pouco mais o seu CPA ao longo dos dias, ao longo das semanas. Então, é isso que eu quero estar trazendo aqui para vocês hoje, o que você vai fazer para conseguir tornar os seus anúncios, de modo geral, mais sólidos e, naturalmente, a sua escala muito mais tranquila, vamos dizer assim, né? Ter uma previsibilidade maior. Então, a gente vai iniciar aqui no porquê que os seus anúncios saturam. Vou compartilhar aqui o nosso mapa mental padrão de lei e vamos evoluindo aqui. Então, temos aqui o primeiro ponto, por que seus anúncios saturam tão rápido? E aqui um conceito muito básico para a parte de anúncios, para perpétuo e tudo, é o porquê um anúncio para de performar. Quais são os recursos necessários, de modo geral, numa campanha que naturalmente podem saturar por conta de estar rodando, né? Então, o porquê que um anúncio satura rápido? Isso aqui acontece conforme você aumenta o investimento, porque quando você aumenta o investimento, você aparece para mais pessoas, e dependendo do tamanho do seu público, você vai começar a aparecer mais vezes para a mesma pessoa. E se você não muda a sua abordagem, você não traz um estímulo diferente, aparece da mesma forma, no mesmo lugar, para aquela pessoa, naturalmente ela vai se acostumando com aquele tipo de vídeo e vai ignorar. Então, se você não traz nenhum estímulo novo e você aparece para a mesma pessoa, com a mesma ação, o mesmo objetivo, o mesmo vídeo possivelmente, ou o mesmo anúncio, é provável que você tenha o seu anúncio sendo saturado, ou seja, seu anúncio, de modo geral, começa a ser ignorado, e isso ocasiona uma saturação, vamos dizer assim, né? Então, isso acontece quando a gente começa a aparecer mais vezes para uma mesma pessoa, e essa mesma pessoa acaba não tendo o mesmo efeito com aquele anúncio, ou às vezes não clica, ou às vezes a pessoa não vai para a página, a pessoa não converte. Então, isso normalmente acontece quando basicamente, né, a gente tem uma frequência, né? O conceito aqui de frequência do anúncio. Quando você vai aumentando a sua frequência, quando você não vai aparecendo para pessoas novas, esse efeito começa a acontecer. Então, se você tem um bloco ali, um tamanho de pessoas que você aparece, por exemplo, uma proporção, né, um percentual de um público ali de 2 milhões de pessoas, e você aparece para essas pessoas sempre da mesma forma, e acontece aqui o aumento do investimento, ou seja, você está fazendo e executando o ato de escala, você começa a aparecer com mais frequência para essas pessoas. Então, a sua frequência para de ser só uma vez para aquela pessoa e passa a ir para duas. Esse uma se torna duas, pode se tornar três, pode se tornar quatro, dependendo ali da estrutura. Então, os seus anúncios acabam sendo saturados. Você não aparece para um público novo, e para o público que você aparece, você traz o mesmo estilo. Então, a falta de estímulos novos faz com que o público-alvo, né, o seu público ali em si, não tome, não tem uma ação. E quando ele não tem uma ação, isso prejudica a sua ação no anúncio com relação a clique, a sua taxa estimada, né, daquela ação, não estimula e não ajuda na sua métrica de pessoas indo para a sua página de destino, que é a sua página de vendas, etc. E isso prejudica naturalmente ali a sua qualidade do anúncio. Então, como se fosse uma cascata, né? Isso vai piorando. Isso acontece só com os anúncios? Não, isso acontece também, que eu queria trazer para vocês ali no início, os recursos das campanhas. Quais são os recursos das campanhas? Eu gosto de chamar isso aqui de criativos, públicos. Dentro de criativos, a gente tem a copy, né, dos anúncios, que são o texto principal e títulos e descrição. Quando você também começa a aparecer sempre com a mesma descrição, mesmo variando o anúncio, pode ser que a pessoa se acostume com aquilo, por conta de ter uma frequência ali constante e ir aumentando, então ela vai te vendo mais vezes, e se o texto é igual, se o tipo de anúncio que a gente falou ali, né, o criativo é igual, isso faz com que esse anúncio vá perdendo efeito, e quando vai perdendo efeito, mesmo com um resultado que você estava tendo ali bom antes, né, você tendo ali um CPA dentro do que você tem da sua meta, mesmo com esse mesmo anúncio rodando agora para esse público, o seu CPA começa a encarecer, e aí entra o cenário, criativo saturando em poucos dias, ou seja, mais rápido, e as suas campanhas ficando mais caras. Isso ocasiona o quê? Quais são as consequências dessa saturação? Isso aqui não só de criativos, tá? Porque seus anúncios
públicos, ou seja, os seus recursos estão saturando mais rápido, tão rápido como você tem sentido. Isso normalmente se atenua, né, e se intensifica conforme você entra no processo de escala. Então, seus anúncios não aparecem para novas pessoas, as pessoas não tomam, vamos colocar aqui, né, não tomam ação, então anúncios com menos cliques, CPA, o custo por compra, aumenta. Então, essas aqui são algumas consequências do porquê que a nossa campanha fica mais cara quando isso acontece. Beleza? Então, por que seus anúncios públicos, ou seja, seus recursos das campanhas estão saturando tão rápido? Isso acontece normalmente quando a gente tem um aumento de investimento, ou seja, no período, no processo de escala, onde seu anúncio começa a aparecer mais vezes para as mesmas pessoas, e quando começa a aparecer mais vezes para a mesma pessoa e não tem novos estímulos, basicamente a gente está tentando furar uma pedra, que nem a gente fala, né, de furar uma pedra com leite, né? Leite com tirar leite de pedra, né? Então, cara, fica cada vez mais difícil de conseguir essa conversão final que a gente quer. Então, esse é um detalhe do porquê que isso acontece, e é um dos fatores que faz com que uma campanha vá ficando mais cara ao longo do tempo, e aí entra o que a gente precisa fazer para resolver isso, né? Recursos das campanhas, criativos, públicos, copy, massa. O que eu preciso a mais trazer nesses estímulos aqui como um todo, né? Além desse aqui de recursos, a gente tem, por exemplo, página de destino também, né? Uma variável legal. Então, o que a gente faz para resolver isso? Primeiro, eu quero trazer aqui uma forma de antecipar isso. Então, o que fazer antes de uma campanha começar a perder performance? Porque quando você antecipa, ou seja, a antecipação é o jogo para você não conseguir, para você conseguir saturar os seus anúncios não mais rápido, né, em poucos dias, mas conseguir fazer com que as suas campanhas, mesmo que elas saturem, você consiga ter um resultado bom, mais previsível e que não encareça tão rápido. Então, não necessariamente deixar de saturar o anúncio, porque é natural que isso possa acontecer, mas de uma forma que você consiga não sofrer as consequências de uma saturação. Como não sofrer as consequências da saturação? Basicamente se antecipando. E esse antecipando é o quê? Eu quero mostrar aqui para vocês, numa forma de gráfico, o que acontece normalmente quando a gente sobe um anúncio e, naturalmente, depois que você sobe o anúncio, ele começa a ter uma queda, pode dar uma estabilizada, começa a ter uma queda, e aí basicamente zera ali as vendas, ele para de performar, o CPA aumenta e se desliga, então ele morre. Então todo tipo de anúncio público vai ter um período onde ele começa devagarzinho, porque ele está em validação, começa a ir muito bem, atinge um pico, né, o seu auge ali de vendas, e depois ele começa a ir caindo, ele vai estabilizando e começa a cair até um momento que ele não vende mais, você acaba desligando. Então, quando isso acontece, a gente tenta evitar os vales. Então, vou desenhar aqui no Miro para vocês essa movimentação que acaba acontecendo com o ciclo de vida de um produto também, isso acontece com criativo, com público, com copy, com página. Esse movimento de ciclo de vida acaba acontecendo com esses recursos das campanhas. Então, a gente precisa estar antecipando esses movimentos de queda, esses vales. E como que a gente faz isso? Quero mostrar aqui para vocês essa antecipação. É o movimento que conecta com o terceiro ponto. E esse terceiro ponto é o que proporciona com que a gente consiga ter uma estabilidade maior nas nossas campanhas. Então, quero trazer aqui no gráfico para vocês essa informação aqui, no Miro. Vou desenhar aqui de forma breve no lápis. Então, quero trazer aqui para vocês um ciclo de vida de um anúncio. Então, aqui eu já comecei. Deixa aqui. Voltar aqui. Normalmente, quando um anúncio está em criação, na verdade não acontece nada. Quando você sobe o anúncio, a gente começa a ter um crescimento aqui de vendas e de evolução ao longo ali da vida útil daquele anúncio. Pode ser que esse anúncio ali, se ele for bom, ele vai continuar crescendo. Pode ser que ele tenha um crescimento até um pouco maior aqui, mas em algum momento ele vai começar a dar uma estabilizada. Dessa estabilizada, onde ele atinge o seu pico, ele começa a declinar, e um momento onde ele começa a estabilizar um pouco mais as vendas e ele começa a cair de forma mais forte. E aqui acontece o período de vale. Esse período de vale aqui é o local onde, caso você não tenha novos anúncios, não tenha uma renovação acontecendo, aqui acontece o efeito do seu CPA estar caro. Então, o seu CPA aqui, ele aumenta. Por quê? Porque não tem mais recursos das campanhas para possibilitar que isso aqui não aconteça, e ao invés de ter essa queda, você tem aqui uma estabilidade maior, pode ter uma queda, mas no momento de ter uma queda, sobe novamente, começa a estabilizar, queda de novo, sobe novamente,
sobe mais e tem até um crescimento a mais do que estava tendo antes, e aí novamente começa a cair, equilibra, tem um vale. A gente evita esse vale aqui fazendo a adição de novos recursos nas campanhas. Então, nesse caso aqui, nosso objetivo, num ciclo de vida de um anúncio e tudo mais, é a gente basicamente evitar os vales. Então, um anúncio naturalmente tem o seu ciclo de vida ali, natural, então pode ser que esse anúncio aqui ele performe e continue performando, pode ser que esse anúncio aqui ele faça uma venda ou outra, mas fique caro, e aí depois você desliga, ele pare de vender. E nesse caso, o nosso objetivo aqui, esse aqui de um modo geral, ele vai ajudar em um certo período, vai fazer uma venda ou outra, mas possivelmente vai desligar, então ele não vai ser muito o nosso foco. O nosso foco vai ser nesse anúncio aqui que começa a ter vendas, tem pico, tem pico, tem pico, tem pico, mas começa a ter uma queda, e depois dessa queda começa a estabilizar e começa a cair. Se você não fizer nada, ele vai cair naturalmente. Então ele vai ter aqui vale, 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 e aqui outro vale. E quando isso acontece, você não tem novos recursos sendo adicionados, basicamente o CPA encarece, as suas vendas diminuem e a gente entra no efeito de imprevisibilidade de vendas. Então, o nosso objetivo como um todo é evitar esses vales, que aqui é o terceiro conceito que eu trago aqui no mapa para vocês, que é a parte de o que fazer quando você perde a performance. Então, o que fazer antes de uma campanha para não perder a performance? Basicamente, a gente antecipa. Ou seja, antes de ter uma queda, antes de ter algum vale em algum tipo de recurso, uma saturação, né, natural ali que vai acontecer naquele ciclo de vida do criativo, da copy ou do público, a gente faz o quê? Adiciona a antecipação, antecipa e faz o que nessa antecipação? Não é só antecipar, mas tá, o que eu faço nessa antecipação? Na antecipação, a gente basicamente faz a renovação. Então, o nosso objetivo é, antes de acontecer um vale, adicionar novos criativos, adicionar uma cópia ou variações de copy para serem testadas ali, tanto no próprio anúncio, quanto até em headlines, etc., no próprio anúncio. Página, a gente teste outros estímulos, normalmente página vai ser um pouco menos, o público aqui vai ser, o criativo e público vai ser 80-20 nesse processo, e na página aqui em si, a gente teste uma headline nova, uma VSL, a gente teste uma nova estrutura de página, e assim vai. Por quê? Porque até a página, a oferta que você tem na sua página, satura. Então, o nosso objetivo, que nem eu mostrei aqui para vocês, é o quê? Evitar com que esse vale aconteça e leve todo o seu faturamento e as suas vendas nesse período. O nosso objetivo é que evitar isso e antes de acontecer essa queda, a gente antecipe. Então, nesse período que a gente está vendo que está tendo uma queda, a gente adiciona novos criativos. Esses novos criativos podem possibilitar um resultado semelhante ao que estava tendo anteriormente, ou até mesmo um resultado maior do que estava tendo, porque às vezes encontra um novo criativo, um novo público muito bom, e isso faz com que o seu resultado vá para um novo pico, que é o nosso objetivo, continuar aumentando e tendo um crescimento, ao invés de você continuar o movimento de queda pelo fato de não renovar. O nosso objetivo aqui, então, no que fazer quando sua campanha perde performance é executar o ato de renovar os recursos dessas campanhas dos 4 elementos que a gente trouxe anteriormente: criativos, públicos, copy e página. Qual é o foco aqui? O 80-20, criativos e públicos. Normalmente, página começa a saturar conforme a oferta, depois de algum período, um período um pouco maior, 6 meses, 8 meses, às vezes um ano rodando ali, e começa a sentir mais os efeitos aqui de uma saturação maior na página, ou até mesmo na copy. No caso aqui da copy, a gente vê mais como algo do criativo, então algo que a gente pode estar trocando ali a cada 1 mês, 2 meses, então é algo ali dentro. Então, o nosso objetivo com toda essa estrutura é antecipar esses movimentos de vale, antecipando os movimentos de vale. Até colocar aqui, né? Antecipar os vales para aumentar a previsibilidade das vendas, criar novos picos e naturalmente ter uma estabilidade maior. Então, antecipando, a gente proporciona isso para a gente. E quando a gente ao antecipar, traz a renovação em paralelo de trazer novos recursos para as campanhas, criativos, copy dos criativos, público e página, a gente tem aqui campanhas que podem até saturar os anúncios ali em poucos dias, mais rápido, não tem problema, conforme você escala mais, a tendência é que vá saturando mais rápido, porém agora a gente não sofre com os efeitos de uma campanha mais cara, de CPA aumentando e tudo mais. Então o nosso objetivo aqui é conseguir tornar essas campanhas mais estáveis e escalando, um crescimento ali se continue. E aí agora entrando aqui dentro de públicos, eu gostaria de trazer um pouco mais para vocês detalhes de possibilidade de público que nós temos para estar trabalhando em campanhas como essa. Cara, calma, não tenho muita ideia de público, o que eu posso testar? E aqui, esse é o meu objetivo aqui para sair com você com pelo menos 30 públicos daqui, do que você pode estar testando nessa renovação. Já testei público
X, testei para o público Y, testei 20 públicos, 30 públicos, o que eu posso testar, Cauã? Te recomendo que você olhe com detalhes esses públicos aqui e os que você não testou, você teste. Então, olhando para os públicos que a gente tem a partir do funil de vendas que a gente roda, seja um perpétuo, seja um webinário, captação de lead, um meteórico, a gente vai ter públicos que essa estratégia nos proporciona. Então, temos aqui, puxando da ordem do funil, temos assistir anúncios de conversão, ou seja, um anúncio ali levando para uma captação de lead, levando para uma página de vendas. Depois, pessoas que visitaram sua página de destino, então pode ser que uma página de vendas, pode ser uma página de captura, e assim vai. Pessoas que visitaram a página de vendas nos produtos adicionais, caso você tenha, então pessoas que visitaram a página do Upsell 1, Upsell 2, página de vendas do Downsell, Downsell 2, então no processo de venda você tem essa possibilidade. Depois desse processo, temos aqui antes, na verdade, né? Visitou ali a página, podemos colocar aqui. Iniciou o checkout, e depois que iniciar o checkout, tem essas possibilidades de produtos adicionais. Então, quem iniciou o checkout, numa captação de lead, o checkout não é iniciado porque no início é captação de lead, mas no final, quando você tiver inscrições abertas ali do seu programa, você vai poder utilizar esse público aqui de iniciou o checkout. Então, você pode estar utilizando. Depois do downsell, que é os produtos em sequência adicionais, caso tenha, você pode estar criando anúncios para quem assistiu o remarketing. Então, qualquer pessoa ali que assistiu pelo menos 25% de algum anúncio seu específico para remarketing, você pode ter aqui essas pessoas sendo juntas, né, compiladas dentro desse público. Para pessoas que visitaram uma página de remarketing, que é uma página de remarketing específica, não é uma página geral que você roda tanto para conversão direta quanto para o remarketing, você tem uma página de vendas específica para remarketing, a gente consegue criar um público específico para as pessoas que visitam essa página. Após todo esse processo, nós temos pessoas que se tornam alunos, ou seja, compraram, mesmo seja uma captação de lead ou um perpétuo direto. Então, o perpétuo, o ciclo ali é mais direto, né, porque é um perpétuo, mas no lançamento também podemos utilizar da mesma forma no webinário. Depois, temos as pessoas que compraram e se tornaram alunos de produtos adicionais, comprando Order Pump, comprando upsells, e a gente pode criar o público delas para explorar, criar um lookalike, criar um remarketing quando você for fazer uma campanha específica para elas de um próximo passo. Então a gente tem essa possibilidade. De públicos personalizados, a origem, né, o público base ali. A gente tem também pessoas que visualizaram um determinado percentual do seu vídeo, 25, 50, 75, 95% desses vídeos. Então, nesse caso, eu trouxe um exemplo aqui de anúncios de conversão, por exemplo, anúncios de pessoas que visualizaram ali o seu anúncio que leva antes para uma página de vendas, leva antes para uma página de captura, você pode criar. Mas, além disso, você também pode criar pessoas que visualizaram conteúdos que você publicou ali no seu próprio perfil do Instagram, ou seja, pessoas que visualizaram 25, 50, 75% de algum Reels que você publicou, de alguma live que você fez, e aí você varia as retenções nos últimos 7, 14, 30, 60, 90, 180 e 365 dias. Então, você tem essa possibilidade de estar, basicamente, fazendo um remarketing para esse público que visualizou um determinado percentual ali do seu vídeo em si. Então, isso aqui é um público muito bom, porque quanto maior o percentual que ele assistiu, mais qualificado é, e a gente consegue estar aparecendo novamente para essas pessoas mais engajadas, que estão consumindo mais você, passando mais tempo te assistindo. Aqui a gente tem a possibilidade também, uma segunda opção, né, dentro do público de view vídeo, de pessoas que visualizaram 25% dos anúncios de remarketing nos últimos 365 dias. Então, é outra possibilidade que nós temos aqui de vídeo, olhando mais para a estratégia em si, né, que nem a gente trouxe aqui em si, de anúncios de remarketing. Aqui a gente olhou um pouco mais para anúncios de conversão, mas vou até anotar aqui, nós temos a possibilidade de pessoas que dos Reels, pessoas que assistiram 25% das lives. Então a gente tem essa possibilidade aqui, né, esse público aqui de envolvimento, pessoas que já te acompanham, algo nessa linha, e aqui potenciais pessoas, potenciais clientes ali, um público um pouco mais frio para estar explorando. Além da ordem do funil, vídeo, a gente tem o site. No site a gente tem os padrões, né, ali, porém a gente consegue explorar alguns a mais que o próprio gerenciador nos traz. Primeiro, visitou a página de vendas, e aí você pode colocar aqui as retenções, 7, 14, 30, 60, até 180 dias. Podemos criar um público de verdinho aqui, que normalmente a gente não explora tanto, que é o visitantes por tempo gasto na sua página, e essa página pode ser uma página de vendas, pode ser uma página de obrigado, algum tipo de página que faça sentido você mapear as pessoas que estão passando mais tempo nela, nos últimos 7 a 180 dias, a gente vai lá e cria esse público no gerenciador. Pessoas que iniciaram o checkout, ou seja, visitaram a página do seu checkout, e aí pode ter comprado ou não, pode ter só entrado no checkout e foi embora, então a gente cria o público que aparece novamente para essas pessoas. Pessoas que visitaram a página de vendas do seu remarketing nos últimos 60 dias, por exemplo, você pode ir lá e criar. Normalmente as pessoas não usam tanto, né, porque acaba usando uma página mais geral, tanto para conversão
quanto para remarketing. Então, aqui nesse caso, a gente consegue criar um público específico para as pessoas que visitaram a página de remarketing. Então, a gente consegue ter mais uma segmentação no nosso arsenal para estar utilizando. E por último, pessoas que visitaram alguma página em específico, né, do seu site, que se tornaram alunos, ou seja, uma página de obrigado. A partir daquela página de obrigado, quem acessa são pessoas que de fato são alunos e você pode estar criando como um lookalike também, assim como eu trouxe para vocês em alunos na parte de ordem do funil. Por último, em públicos personalizados, temos a lista de clientes. E a lista de clientes a gente tem 4 possibilidades. A primeira, lista de alunos, que você basicamente baixa os alunos da sua plataforma de pagamento ou do seu e-mail marketing e sobe no gerenciador. A segunda, alunos dos seus produtos adicionais, que nem eu trouxe para vocês lá na ordem do funil, onde você consegue estar adicionando esses alunos em uma lista específica ou até junto da sua lista geral ali de alunos, mas que de alguma forma demonstra que são pessoas que compraram mais vezes. Então, a gente tem essa possibilidade aqui de estar atuando com eles. E aqui eu coloco alunos e alunos upsells. Pode ser uma diferenciação, 2 públicos diferentes, o mesmo você escolhe. A priori, quando você separa os dois, você tem uma gama aí de possibilidades para trabalhar com pessoas ali que compraram upsells, com uma categoria de pessoas que compram mais vezes e mais rápido. Então você pode criar algo mais personalizado ali para elas, fazer uma oferta antes, você criar um público ali específico de atrair mais pessoas que compram upsells, que compram produtos adicionais ali em si. Depois, você pode estar criando uma lista de alunos com ticket médio, que é um pouco do que eu trouxe dos compradores aqui que compram mais vezes os produtos adicionais. Você pode criar aqui, ao invés de ser só produtos adicionais, mas toda a vida útil daquele cliente, em média, de quanto que ele gastou com você, com o produto principal, com os produtos adicionais e com os próximos produtos que ele tem a oferta ali de uma mentoria, de um treinamento maior e mais completo com toda a metodologia. E por último, a gente tem aqui a lista de abandono de carrinho, pessoas que iniciaram o checkout. E aí, nesse caso, a gente tem a lista de abandono de carrinho direto pelo evento de conversão que o gerenciador nos proporciona, que é iniciou o checkout, mas a gente pode também criar uma lista de cliente própria, onde a gente baixa na plataforma as pessoas que abandonaram o carrinho e sobe no gerenciador, porque dependendo, o gerenciador pode perder um percentual de pessoas ou outro por conta aí desse evento de conversão, às vezes não computando, não trazendo de volta essa informação para o gerenciador. Então a gente força o gerenciador a ter essa informação de quem é aquele público que alimenta o gerenciador. Isso é muito bom. Olhando agora de públicos para públicos fora do público personalizado, a gente tem o lookalike. E o lookalike é um pouco daquilo que a gente trouxe no passo anterior, porque o lookalike é criado a partir de um público de origem, e os públicos personalizados é esse público, são esses públicos de origem. Então aqui a gente vai repetir alguns conceitos que a gente viu em públicos no estágio anterior, mas que são válidos para você estar explorando e criando agora não só o de origem, mas agora criando um lookalike em cima desse de origem. Então a gente pode criar um lookalike de 1 a 10% de pessoas que assistiram 10%, não 10%, né? Assistiu anúncios de conversão, e aí esses anúncios de conversão a gente pode definir um percentual também. Então, lookalike de 1% de pessoas que assistiram 25 a 95% dos anúncios de conversão, por exemplo. E aí você pode criar um para 7 dias, para 14, até 365 dias ali nessa estrutura. Depois, podemos criar um lookalike de 1 a 10% para quem visitou a página de vendas, de 7 a 180 dias. Podemos criar um lookalike de 1 a 10% para quem iniciou o checkout, um lookalike para quem comprou e virou aluno, esse aqui é o forte, né? Porque é o nosso objetivo como um todo, atrair mais pessoas que compraram aquele produto, então esse é o nosso objetivo, então a gente vem e trabalha. E de verdinho, aquela mesma ideia que eu trouxe anteriormente, público que normalmente a gente não trabalha muito e a gente pode ter como possibilidade aqui no nosso arsenal de testes, que é o primeiro, pessoas que compraram os produtos adicionais, que nem eu trouxe anteriormente para vocês, mas criar um lookalike dessas pessoas, encontrar mais pessoas semelhantes a elas, que compraram order bumps ou upsells, pessoas que assistiram um determinado percentual dos anúncios de remarketing. Podemos criar aqui o percentual de pessoas que visitaram a página de vendas do remarketing e pessoas que visitaram, por exemplo, a página de vendas do Upsell 1, do Upsell 2, da Upsell 1, da Upsell 2, como possibilidade ali de pessoas para a gente atrair com essa característica mais de comprar mais vezes, né? Então essa possibilidade aqui do lookalike é algo bem legal para a gente trabalhar. E olhando para o remarketing, a gente tem um pouco do que a gente trouxe do público de origem ali, na ordem do funil, mas também temos aqui alguns outros detalhes complementares, né? Então, temos aí pessoas que visitaram a página de vendas de 7 a 180 dias, pessoas que assistiram anúncio de conversão de 7 a 305 dias, pessoas que visitaram a página de vendas do Upsell 1, pessoas que iniciaram o checkout, e aqui no remarketing, qual que é a diferença, né? A gente tem aqui basicamente um anúncio específico para cada uma dessas etapas. Podemos criar um anúncio específico para quem visitou a página de vendas, podemos criar um anúncio específico para quem só assistiu um percentual do anúncio e às vezes não visitou a página de vendas, fazer ele dar um próximo passo, fazer ele clicar, instigar e ter essa curiosidade para ele ir para um próximo passo. Na página de vendas do Upsell, às vezes ali a pessoa passou pela opção e não comprou, então fazer um anúncio mostrando ali benefícios do porquê que ela deveria agir, dar um cupom de desconto para ela comprar esse upsell e tudo mais. E iniciou o checkout, por exemplo, podemos trazer ali um anúncio de promoção, um anúncio que incentive essa pessoa a dar o próximo passo.
algo ali relacionado à garantia, prova social, e faça ela dar esse próximo passo. Pessoas que assistiram um determinado personal do anúncio de remarketing, aqui no remarketing a gente vai explorar anúncios mais voltados para quem já visitou a página de vendas, então vai explorar um pouco mais ali, às vezes, por dentro do produto, quebrar alguma objeção, mostrar algum tipo de estudo de caso, porque isso vai ajudar com que essa pessoa avance. Visitou a página de remarketing, a mesma ideia. Para alunos, podemos ali enviar um convite para um novo evento, podemos fazer ali uma oferta de um novo produto. Então, a gente, com alunos, tem uma grande possibilidade do que se trabalhar aqui, e é muito o nosso foco aqui de modo geral, né? Tem que trabalhar com alunos. E esses alunos podem trabalhar tanto de forma orgânica, como no tráfego também, para ter mais volume. E aqui, olhando para quem comprou produtos adicionais, order bumps, upsells, a gente pode ofertar um novo produto até mais rápido do que comprou um produto normal, um principal ali, que são pessoas que compram mais vezes, já tem esse padrão. Então pode ser algo que a gente possa explorar um pouco mais. E página, que nem eu trouxe para vocês, testar headlines novas, DSL nova e estrutura de copy da página, nos blocos ali em si, dos blocos nova. Então, são possibilidades que a gente tem, até mesmo ali, oferta nova, né? Alterar, melhorar, conseguir trazer essa inovação, isso pode te ajudar a ter ali um resultado melhor, beleza? Então, fechando aqui os 3 primeiros pontos, a gente vem agora em como recuperar seu ROI sem precisar reiniciar tudo do zero. E aqui, nesse objetivo, né, que a gente trouxe de antecipação e renovação, é basicamente olhando para a parte nova de criação. Então, adicionar novos anúncios, testar novos públicos, testar uma nova página. Mas, como que a gente faz para conseguir ter aqui um resultado no seu ROI de imediato, vamos dizer assim, mas sem fazer coisas do zero? O que a gente tem de possibilidade? Se você já tem histórico nas suas campanhas, a gente tem a possibilidade de reativar no seu histórico bons criativos, bons públicos e boas copies, né? Copies que venderam ali bem em relação à média do que você tem hoje, ou até mesmo seus campeões, os que mais venderam até hoje. E você pode reativar esses criativos, esses públicos novamente e ir acompanhando como é que eles vão fluir, porque pode ser que esse anúncio que funcionou muito bem em janeiro do ano passado, funcione bem no janeiro desse ano que está agora. Pode ser que o anúncio agora, no mês de abril, funcione bem, e rodou no abril do ano passado, funcione bem nesse mês de abril. Então, o padrão que fez, às vezes, o comportamento do seu público comprar mais no período de abril e está comprando agora, pode ser o mesmo que esteja acontecendo. Então, você pegar esse criativo que funcionou bem, parou de você rodar, de testar, você reativar agora, pode ser que ele volte a performar. Então, essa é uma forma de você não precisar reiniciar tudo do zero e começar a recuperar seu ROI, né? Você conseguir ter novos anúncios, você conseguir ter essa saturação sob controle de forma mais organizada e mais dinâmica, porque você vai ter ali uma antecipação acontecendo, essa renovação em seguida, e em paralelo a isso, você tendo a reativação de criativos e públicos que já performaram bem, e pode ser que você reativando agora, eles voltem a performar bem, durem mais 3, 4, 6 meses, por mais tempo, que eram criativos, públicos muito bons, e que você acabou parando de rodar, a saturação naturalmente diminuiu, você parou de aparecer para aquelas pessoas, e aparecendo agora, pode ser que você volte ali a ter uma relevância maior. É uma possibilidade, pode ser que também, alguns deles, né, como todo teste que a gente faz, não converta muito bem. Naturalmente, você não consiga ter o mesmo resultado que antes, mas só o fato de você ter mais um público, de ter mais um criativo que funciona bem em paralelo aos demais novos que você vai estar renovando, né, na sua renovação, isso vai te ajudar bastante a ter uma campanha, uns resultados ali mais desenvolvidos e mais controlados. Beleza? Então, dessa forma, a gente encerra aqui o nosso anúncio de hoje de por que os seus anúncios saturam ou eles saturam mais rápido do que o normal, e o que você pode fazer para estar recuperando aqui o ROI das suas campanhas que começaram a ficar mais caras, beleza? Espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje, e a gente se vê na próxima quarta-feira às 4 horas. Então, caso você ainda não esteja inscrito para receber os avisos de materiais complementares dessas aulas, eu vou estar deixando aqui embaixo um link para você entrar no nosso grupo de avisos das aulas que a gente faz toda semana, para você estar recebendo. Hoje a gente demorou um pouquinho mais, por conta de uma imersão que a gente teve na aula, acabou que demorou um pouco, então eu acabei iniciando aqui, mas nas próximas, quarta-feira, às 4 horas, nós estamos juntos aqui com um compromisso para estar entregando o melhor para vocês de tráfego para infoprodutos, seja um perpétuo, seja um lançamento, ou seja um produto high ticket. A gente vai estar trazendo sempre aqui as melhores práticas e atualizações do mercado para vocês levarem o tráfego do seu negócio para o próximo nível. E caso você esteja implementando alguma dessas estratégias, já esteja aí querendo dar um próximo passo nos negócios, conseguir acelerar ainda mais o crescimento, quero te trazer aqui uma oportunidade de estar tendo o nosso acompanhamento, trazendo aqui uma solução nossa para estar ajudando o seu crescimento aí, de modo geral, a ser mais rápido. Você conseguir romper, às vezes você está estagnado em um determinado faturamento de vendas também, para a gente conseguir fazer isso junto com você. Então, aqui embaixo na descrição vai ter também aí um link para você conhecer um pouco mais das nossas soluções e entender como que a gente pode te ajudar a implementar nossa metodologia, trazer esses conhecimentos e implementar de acordo com o seu momento.
beleza? Então, espero que vocês tenham gostado. Se faz sentido para você, clica aqui embaixo e começa a falar com a nossa equipe para a gente estar vendo ali a possibilidade de estar avançando em uma parceria e estar ajudando no seu crescimento. E no demais é isso. Conto com você aqui na próxima semana e nos vemos lá. Tchau, tchau.